Olá pessoal, Tarcísio Apolo aqui com mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre referências aqui no Excel. Se você já gostou, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal, dá aquela força. Nós estamos dando continuidade aí ao nosso curso de Excel, tá? E vamos para o vídeo. Voltando aqui, pessoal, vou dar zoom aqui nessa seleção, tá? Para tentar entender aí a questão da referência relativa, referência mista e referência absoluta, ok? Isso cai muito em concurso, então se você tem dúvidas sobre isso, fica aqui que eu vou tirar aí também as suas dúvidas aqui no Excel, ok? Então, referências nada mais é do que a gente referenciar, né? Copiar o endereço de uma célula para outra. Então, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar na célula A1 aqui a seguinte informação, o número 4, e na célula B1 eu vou colocar também o número 4. Na célula A2 eu vou colocar 4 e na célula B2 eu vou colocar a informação do 5, ok? Tenho aqui essas informações e agora, exatamente aqui, ó, eu vou calcular aqui as referências, ok? Então eu posso basicamente, gente, usar as referências. Eu posso falar que essa linha aqui, ó, essa coluna, essa célula, na verdade, ela pode ser igual à minha célula A1. Então, eu posso colocar assim, ó, igual, e clicar aqui em cima da célula e dar Enter, ó. Então, eu estou pegando exatamente a referência, né, a referência relativa dessa célula aqui, que é a célula A1. Se eu mudar essa célula aqui para 5 ou 6, eu vou também alterar a informação da célula D2, ok? Tranquilo. Da mesma maneira, eu posso vir aqui, colocar ó, mais B1. Essa minha referência continua sendo relativa, porque você já vai entender. Eu vou dar Enter, aí ele vai somar, né, o 6 com 4, certo? Que vai dar 10. E se eu copiar e colar, ou se eu puxar até mesmo a alça de preenchimento aqui, ó, o que é que vai acontecer? Quando eu puxo a alça de preenchimento, ele vai copiar o cálculo que eu fiz aqui nessas duas linhas de cima e vai, né, só mudar a linha para baixo. Então, por exemplo, ó, eu vou clicar aqui nessa célula aqui, vou apertar F2 para entrar no modo de edição, certo? E aqui eu vi, ó, exatamente A1 mais B1 vai dar Enter 10. Se eu teclo aqui F2 para entrar no modo de edição dessa célula aqui, A2 mais B2, ok, tudo certo. Mesma coisa se eu copiar e colar, ó. Vou apagar aqui essa informação, vou vir aqui em Ctrl C e aqui embaixo eu vou colar essa informação, vai ter o mesmo resultado. Isso acontece porque foi justamente a chamada referência relativa, tá? Então tudo que eu puxar para baixo ou que eu copiar para baixo, ele vai pegar esse cálculo e vai jogando, ele vai pegar esse cálculo aqui e vai jogando para baixo, para a linha de baixo, tá? No caso da gente aqui, só o que está variando é a linha, tá certo? Você pode pegar algumas opções, alguns problemas que quem vai variar é a coluna, tá? Então, se eu começar aqui a puxar para baixo aqui, ó, eu estou pegando a referência, mas vai dar, obviamente, 0. Por quê? A seleção aqui do cálculo está descendo conforme eu estou puxando aqui, né? Então, se eu não quero que essas informações elas se alterem, essa seleção aqui ela não se altere, eu posso estar bloqueando essa seleção com o cifrão. Então vou apagar isso aqui, ó, e eu vou vir aqui, teclar F2, tá? E eu posso rapidamente travar isso aqui e deixar isso como uma referência absoluta, ou seja, isso não vai mais mudar, sempre vai ficar nessa coluna e nessa linha. Repara que a coluna, ela faz referência aqui à letra, né? Isso, ó. Então eu tenho aqui a letra A, que faz referência à coluna A, e tenho também a linha 1, que faz referência à linha 1, né? Número 1, linha 1. Mesma coisa com B. Então, se eu coloco o cifrão aqui, eu só digito o cifrão exatamente aqui na frente da coluna, eu vou bloquear a coluna. Então, eu vou colocar aqui o cifrão, ó, e também vou bloquear a linha, colocando o cifrão aqui também, tá? Eu vou fazer isso com B, tá? Uma forma muito mais prática de você travar tudo é você clicando aqui em cima, né? Apertando a tecla F4, você já bloqueia de forma rápida a coluna e também a linha, tá? Então bloqueei, vou dar Enter, o resultado vai permanecer o mesmo, eu estou calculando aqui 6 mais 4, só que repare que quando eu puxar agora, eu posso puxar por cima desse 9 mesmo, o resultado não vai mais se alterar,
vou aqui nesse último resultado aqui, vou dar 2 cliques ou apertar F2 e vou ver que a referência continua absoluta, ó, A1 mais B1. Então a gente só está pegando o resultado do cálculo dessas duas células aqui de cima, ó, 6 e o 4, né? Que no caso B1 e A1, ok? Então nós temos aqui os exemplos de referência relativa, que é sem o cifrão, e referência absoluta, que é com um cifrão. Referência mista, você vai encontrar dessa seguinte forma. Eu posso, no caso aqui, ó, bloquear só a linha. Eu tiro o cifrão da coluna e deixo só na linha. Ó. Então, eu vou ter o mesmo resultado ainda, ó, vou dar Enter. E ainda se eu puxar também para baixo, eu vou ter o mesmo resultado, porque as minhas linhas continuam bloqueadas, tá certo? Então, você tem essa opção também para fazer. Lembrando que as referências, vocês não precisam também só usar de uma célula para outra na mesma planilha. Você pode usar, né, essas informações para outra planilha. Por exemplo, eu posso clicar aqui em outra planilha, na planilha 2, posso renomear, eu posso deixar até mesmo esse nome, e uma célula qualquer que eu pegar aqui, ó, eu posso dar o zoom, né, para a gente conseguir enxergar melhor aqui. Eu vou dar igual, venho aqui na planilha 1, clico e seleciono esse 4 aqui. Vou dar Enter. Olha o que é que vai acontecer. Então, vou dar F2 aqui, vou apertar F2 para entrar no modo de edição e vou ver o que é que está acontecendo. Ó. Planilha 1, esse símbolo aqui de exclamação identifica que isso é em outra planilha, no caso, e aqui eu tenho justamente a célula da planilha 1, que é a planilha A2. Tá? Então, o que acontecer lá na planilha 2, né, na planilha 1 da célula 2, eu vou ter aqui nessa célula aqui. Se você ficar com dúvida, deixa aí nos comentários. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.